Olha isso aqui. 4 lápis apontados. Eu não sei de qual geração você é, ou qual era a sua condição financeira, ou como é que era a sua vida. Você está vendo aqui, ó, esse aqui parece que foi apontado belezura, direitinho. Aí tem esse aqui que é o modo mãe e pai. Eu não sei se na sua infância você viveu isso aqui, porque apontar o lápis... Faz uma arma isso aqui, né, gente? Talvez não foi lá tão bem apontado. Mas, enfim, rolou uma tentativa boa. Porque muita gente cresceu e muita gente que teve uma infância humilde cresceu com essa imagem de ver os pais apontando o lápis. Não dava para comprar um lápis novo. Então, você pega o lápis e você aponta. Aí aponta com faca ou com, como é que é? Com canivete. Também se apontava. Por que eu estou falando disso tudo? Porque chegou a época do ano que tem de comprar material escolar. Aí você, qual versão aqui de lápis? É a que pega um lápis, vai conseguir comprar um lápis novo? Ou vai chegar no seu filho e fala assim, me dá o lápis velho aqui que nós vamos apontar. Eu tenho lembranças disso aqui. Cadê a Natália Lauxen comigo em tela para a gente falar? Natália Lauxen, minha amiga, eu tenho lembranças da minha infância. Chegava o fim do ano, eu queria esconder meu estojo para que a minha mãe achasse que os meus lápis tinham acabado e comprasse novos. Aí minha mãe tinha que explicar, mana, o lápis é muito caro, o lápis de colorir é muito caro novo. Não, ela dizia, tu vai usar o velho, a gente vai reaproveitar. Nos conte, Natália, como é que está a movimentação aí na papelaria? Porque tem pesquisa que aponta que esses gastos com material escolar, aliás, não é só porque a pesquisa fala, afeta diretamente o orçamento familiar. Mas eu quero saber de você, como é que está a movimentação aí nesse ambiente que vende, de fato, caderno, lápis e tudo mais? Elisa, a movimentação intensa, isso que é 2 de janeiro, né? Iniciozinho aí do ano de 2026 e muitos pais e as crianças também acompanhando aqui para escolher o material escolar. Essa pesquisa, inclusive, ela traz um dado bem curioso, que 8 em cada 10 brasileiros que têm filhos em idade escolar e que vão às compras de material escolar nesse ano pretendem reaproveitar alguns itens aí do ano passado, como mochila, estojos e até alguns cadernos que foram pouco usados. A gente separou uma arte, Elisa, para entender um pouco mais sobre essa pesquisa, sobre o impacto desses números. 88% dos entrevistados dizem que os gastos com o início do período escolar afetam a renda familiar. E 84% também afirmam que os preços dos materiais acabam influenciando em outras decisões, como nas áreas de lazer, alimentação ou até nas contas do mês. Para 52%, o impacto também é considerado bem grande. Mas ainda que esse orçamento preocupe aí a realidade das famílias, a gente tem outro dado, né, que a gente já vê aqui, na verdade, em loco a movimentação. As pessoas não desistiram de comprar. 45% dos entrevistados nessa pesquisa do Instituto Locomotiva ainda dizem que preferem as lojas físicas, que é o caso da Thaís, que vai conversar com a gente aqui. Thaís, que é a mãe da Giovana, elas vieram já comprar o material escolar desse ano. Primeiro, eu quero saber dela, se teve pesquisa antes de escolher essa loja. Bom dia. Bom dia. Sim, sempre pesquisei, mas aqui ainda é o preço mais em conta, tá? Então, eu sempre, todo ano só compro aqui, mas a gente sempre pesquisa antes, ajunta os materiais que sobrou pra gente ver o que falta e dá uma pesquisada pra ver o que dá pra ser comprado. O que vai ser reaproveitado do ano passado para esse ano? Do ano passado sobrou um caderno que usou poucas folhas, então a gente vai tirar pra gente poder reaproveitar os lápis de cor que foram pouco usados, que não tem tantos gastos, né? E algumas canetas. E o que está achando dos preços? Vai pesar no bolso esse ano? Vai, gente, tá bem abusivo. Um caderno, que agora eles têm esse caderno de personagens, R$ 98,00. Então, tá bem caro mesmo. Isso que a gente está numa região aqui da 25 de março, onde os preços tendem a ser menores, né? Mas essa loja já é tradição da família, então? Sim, já é de geração em geração, porque minha irmã já compra aqui, eu já compro aqui, porque realmente são os preços mais em contas aqui. Então, a gente já vem para 25 por conta do valor, né? Mas mesmo assim, ainda eu achei que está mais caro que o ano passado. E agora eu quero falar também com a Giovana, porque a Giovana, fiquei sabendo que ela já escolheu muita coisa, não está deixando nem a mãe e o pai escolherem. É verdade, Giovana? Sim. O que você escolheu? Eu escolhi tanta coisa que agora eu nem lembro direito. É por causa que eu escolhi caderno, estojo, a mochila eu escolhi, só que a mochila comprou online.
eu comprei bastante coisa. Bastante coisa, então vai começar esse ano com a maioria dos materiais novos, né? Algumas coisas online, isso também traz na pesquisa, uma parte aí das compras online, uma parte também em lojas físicas. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber, então, essa questão da participação dela vem de muito tempo para cá? Ela tem 8 anos. Gente, desde os 5 anos ela já acompanha, porque ela é bem de personalidade, né? A gente está numa geração um pouco difícil, porque eles são bem de opinião. Então ela já acompanha a gente desde pequenininha e ela que opina, tanto que a mochila ela quer de costa, não quer mais de rodinha. Então ela que vai escolhendo o personagem, tudo isso. Thaís, obrigada, viu? Boas compras para vocês, bom início de ano letivo. Elisa, então, a gente aqui conversando com o pessoal em loco, a gente já vê sim essa movimentação, a loja por aqui, até se a gente puder dar uma volta aqui com o cinegrafista Rinaldo Macedo, é muita gente já circulando nos corredores, pesquisando o preço, enchendo o carrinho, vendo aqui. Oi, Elisa, diga. Ô, Nath, eu tô curiosa com um negócio. A mãe falou que o caderno que ela queria custava R$ 98. Gente, mas é claro, tem vários tipos de caderno, o tamanho, vai saber, vem com adesivo, vai saber o que vem nesse caderno, daqui a pouco o caderno até voa. Mas os cadernos aí do ladinho onde você tá, qual que é a média, Nath? Eu tô vendo uns aí, eles são um pouco mais baratos, né? Tem toda essa questão da participação das crianças, né, Elisa? Que aí tem um direcionamento para um personagem especial, né? Algum ídolo, então acaba encarecendo também. Mas quando a gente fala de outros materiais mais básicos, realmente são preços mais acessíveis. O que a gente tem aqui, vou pedir para o Reinaldo aproximar para a gente mostrar de fato. A gente tem aqui cadernos, né, que estão aqui numa faixa de 50, R$ 51 reais. Aqui tem um de 98, ó. Aqui tem um de 98, a gente consegue visualizar. Alguns menorzinhos, bem pequenininhos, de 30 reais, média de 30 reais. Então, assim, existe sim opção para todos os bolsos, mas a gente já percebe de fato, Elisa, um aumento aí, as pessoas já percebendo esse aumento em relação ao ano passado e que sim, está pesando no bolso desse ano. Olha lá, Oxen, olha, sensacional você ter entrevistado a Giovana e ela falar daquele jeitinho lindo sobre o que ela escolheu, ela dizendo, eu escolhi a mochila. E que coisa linda, né? A família poder proporcionar isso também, porque para muitas famílias, imagina, a criança poder escolher, infelizmente não é uma realidade, né? Por causa do preço. Ô, Nath, um abraço para você e se controla aí, hein? Porque a gente que é jornalista gosta de uma caneta, tá sempre inventando uma desculpa para comprar uma canetinha nova, tá entendendo? E ficar acumulando. Natália Lauxen conversando com a gente ao vivo aqui de SP. Ó,